A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. Vamos fazer uma leitura bíblica em nome de Jesus, aqui do Salmo de número 32, onde Davi relata seus sentimentos diante de um sentimento de culpa que estava o consumindo. E ele diz aqui a partir do versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Louvado seja Deus. Vemos aqui na pessoa de Davi a felicidade do homem perdoado por Deus e a necessidade de confissão, a necessidade de colocar perante Deus aquilo que nos atormenta. Quando guardamos o pecado, quando guardamos aquele problema em nós, nos sentimos culpados. Muitas das vezes nós nem mesmo cometemos nenhum ato, mas devido a uma circunstância ou situação nos sentimos culpados. Por exemplo, às vezes uma pessoa muito ligada a nós, que nós cuidamos, vem a falecer, morre, e também podemos nos sentir culpados porque falamos: eu poderia ter feito alguma coisa, sendo que sabemos que a vida e a morte não está no nosso controle, sim no controle de Deus. Mas o pecado, ele é algo que nos atormenta. Mas Davi, ele diz que ele chegava a sentir até mesmo dores nos ossos, enquanto ele encobriu, enquanto ele guardou aquele pecado, ele sentia como se os seus ossos estivessem envelhecendo. Mas quando ele confessa o seu pecado e a sua maldade, ele não encobre, ele sentiu o perdão, ele sentiu como Deus estava disposto, como um pai amoroso, a nos perdoar. E a palavra de Deus, ela vai falar para nós algo muito tremendo sobre a questão do sentimento de culpa. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz assim para nós: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. E no capítulo 2 aqui de 1 João, versículo 1, há uma palavra linda que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha que lindo, olha que palavra tremenda. Nós temos um advogado que luta por nós. Queridos, a única pessoa que poderia se colocar na cadeira de juiz, nos julgar e nos condenar é o próprio Jesus. Porém, quando nós estamos diante dele com os nossos pecados, nossas falhas, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Muitas das vezes somos nós mesmos que sentamos nessa cadeira de juiz para nos condenar, para nos sentir indignos, para nos fazer culpados, sendo que Deus já nos perdoou e nos absolveu pelo sangue do seu Filho Jesus. Você vê que Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã,
diante do seu pecado, quando ele adultera com Betseba e manda matar o seu esposo, e ele guarda aquele mal para ele, e Natã vem até ele, confronta com o seu pecado para que ele pudesse deixar aquele mal. Ele escreve esse cântico, essa oração, né, que é um cântico aqui, o Salmo 51. Ele diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele vai pedindo ao Senhor para purificá-lo, como ele diz no 7, purifica-me, com isopo ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. E ele vai falando, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele sentia como se os seus ossos estivessem quebrados. Por quê? Porque quando o nosso espírito, que é ligado a Deus, ele está com algum problema, nós estamos bloqueados a nossa comunhão com o Senhor, porque colocamos o pecado entre nós e Deus. Nesse momento, o nosso corpo começa a sentir. A nossa alma sente aflição, tribulação, tem sentimento de culpa, tem sentimento de tristeza, e o nosso corpo começa a adoecer. Mas quando confessamos o nosso pecado e o deixamos, alcançamos a misericórdia. Então é tempo de você, em nome de Jesus, realmente confessar ao Senhor todos os seus sentimentos, seja de culpa, seja de angústia, seja seus pecados, porque o Senhor é um advogado justo e amoroso e Ele vai defender a sua causa. Ainda que você cometeu algo que não agradou a Deus, ainda que você fez algo que te levou para longe dos trilhos, dos caminhos do Senhor, o Senhor é fiel para te perdoar e Ele é fiel para te levantar. O cair verdadeiramente é do homem, mas o levantar é do Senhor. O inimigo ele é muito sujo, ele fica colocando na mente do homem como se fossem setas inflamadas, colocando na mente do homem que esse homem é pecador, falando que o que você fez no passado é algo que te torna indigno de louvar, indigno de pregar, indigno de orar, indigno de fazer a obra, e te afasta cada vez mais da casa de Deus e da obra do Senhor. Porém, esta palavra eu trago para você em nome de Jesus. Se você tem algum sentimento de culpa, hoje é dia de levá-la até a cruz de Cristo. Hoje é dia de você se prostrar onde você estiver agora e declarar: Senhor Jesus, eu rejeito esse sentimento de culpa agora pelo sangue de Jesus e eu recebo e tomo posse do teu perdão. Muitas das vezes o perdão de Deus ele já foi liberado para você do céu, do coração de Deus para você, mas é você quem não se perdoa. E Davi ele fala para o Senhor aqui no versículo 10 de Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Quando ele diz cria em mim, ó Deus, um coração puro, é porque ele já estava com um coração impuro e contaminado. E agora ele sabia que só aquele que fez o corpo humano, que fez o coração, tinha poder para dar um novo coração. E ele diz ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo, né? E renova em mim um espírito reto, porque ele sentia que ele já estava abalado na sua fé. Ele diz: e não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a pior coisa que nós podemos, a coisa mais valiosa que nós podemos perder, é a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós. Podemos perder amigos, nós podemos perder riqueza, emprego, podemos perder relacionamentos, perder cargos, mas nós só não podemos perder a presença do Senhor. Então a melhor coisa
Ao invés de nós ficarmos ocultando o que há em nós, é nós rasgarmos o coração perante o Senhor e confessarmos nossos pecados, sem culpar a ninguém, sem julgar a ninguém, dizendo: minha vida está assim, meu ministério está assim, meu casamento está assim por causa desse ou daquele. Não, nós devemos chegar perante o Senhor, nós e Deus, e rasgarmos o coração, confessarmos os nossos pecados que cometemos contra Ele e pedir: Senhor, não lance fora de mim a Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha que palavra tremenda. Olha que necessidade nesse homem necessita da graça de Deus. Esse homem necessita da alegria da salvação. Ele sabia, queridos, que ele tinha a salvação. Ele sabia que ele possuía a salvação, mas ele não tinha mais prazer em estar ali na presença do Senhor, né? Ele não tinha mais prazer de estar ali fazendo a obra do Senhor. Ele não tinha mais prazer de estar ali fazendo a obra do Pai, né? Ele estava assim, perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu, né, esse prazer de servir. Às vezes nós sabemos que nós não perdemos, irmãos, a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas aquela alegria, aquela alegria de fazer a obra quando pecamos contra Ele ou quando guardamos um sentimento de culpa, mesmo Ele tendo nos perdoado, isso gera em nós uma tristeza profunda de alma, que não nos dá nem mesmo o prazer da gente de estar na comunhão com os irmãos. A gente vai se afastando lentamente, mas hoje o Senhor te chama para perto. Ele diz: eu tenho o poder de te dar perdão pelo meu sangue, eu tenho o poder de te perdoar pelo meu sangue, se perdoe. Eu tenho o poder de devolver a alegria da tua salvação. E essa palavra é muito tremenda. Eu estava lendo, eu estava ouvindo o audiobook do livro Impostor que há em mim, de Brennan Manning. É um livro muito forte. Eu aconselho vocês, né, a meditar nesse livro. Também um livro muito bom, O Impostor que há em mim, de Brennan Manning. E ele diz assim: às vezes, como cristãos, nos preocupamos em nos assemelhar a Cristo, socorrendo os mendigos, os miseráveis, tendo compaixão dos pecadores, mas e quando o miserável sou eu? Nesses casos, costumamos nos julgar, criticar a nós mesmos, condenar a nós mesmos, vivendo debaixo de uma culpa tormentosa, ou planejando por muitos anos em como acabar com a nossa vida ou com esse eu. Um dos sentimentos, irmãos, que mais fazem com que a pessoa cometa suicídio é sentimento de culpa, porque a pessoa começa a se corroer e a se julgar e a dizer: eu sou um peso para a minha família e para a sociedade, eu sou o problema. E nós não entendemos que Deus é maior do que os nossos erros, Deus é maior que os nossos problemas. E nós não conseguimos nos perdoar. Deus nos perdoa, mas nós, às vezes, não conseguimos nos perdoar. Ou mesmo criando uma máscara de um eu sociável e bom, sem amar, sem perdoar e aceitar o nosso próprio eu. E quando miserável sou eu, quem precisa das esmolas e migalhas da graça sou eu. Então eu preciso me largar nos braços do Pai e confessar a Ele a minha carência emocional e espiritual. E nesse momento receber e aceitar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus e me perdoar e me entender para não precisar conviver com o tormento da culpa. Deus, né, quer falar mais alto do que esse barulho da minha mente, da minha alma, dizendo que eu sou culpado. O meu eu, independente das minhas fragilidades e pecados, ele é muito amado. O seu eu, meu querido que me ouve, minha querida, independente dos seus pecados e erros e fragilidades, você é amado por Deus. A ternura de Deus, o amor de Deus derruba todas as nossas resistências. Deus nos ama. Simplesmente Ele nos ama. Simplesmente. Ele não está procurando perfeitos, Ele está procurando sinceros. Então, se a sua alma
necessita de paz, necessita de absolvição. Saia da cadeira do juiz, deixa Deus sentar na cadeira de juiz, porque Ele vai bater o martelo e decretar: você está absolvido pelo poder do meu sangue. Que essa culpa não te atormente mais, em nome de Jesus, e que você esteja debaixo da bênção da graça de Deus, do perdão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém?